Olá pessoal, aqui é o Wendel, vai começar mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o 8º ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar o bloco 1, aula 2 e trabalhar duas habilidades. São elas: efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e resolver problema com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Os objetivos dessa videoaula são 4. Relembrar o que são números inteiros, estudar as regras dos sinais, entender as potências de números negativos e também resolver problemas. Bem, para começar vamos relembrar um pouquinho sobre o que são números inteiros, pois já estudamos isso na videoaula anterior. Os números inteiros são os números logicamente inteiros, positivos, negativos e o zero. Seu conjunto é indicado pelo símbolo que se aproxima da letra Z, se parece muito com a letra Z. Está aqui uma representação do conjunto dos números inteiros, que são os números inteiros, como já disse, negativos, positivos e o zero. Nessa representação eu trago os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e, consequentemente, o infinito tanto para o positivo como para o negativo. Nós temos, então, infinitos números inteiros. Bem, já que nós vamos trabalhar com números inteiros, é muito importante que a gente entenda a regra dos sinais. Para a regra dos sinais, nós temos dois casos a serem estudados. O primeiro caso é a regra dos sinais, quando eu vou operar com adição e subtração. E o segundo caso é a regra dos sinais na multiplicação e divisão. Atenção, porque geralmente os alunos fazem muita confusão nessas regras. São regras diferentes para operações diferentes. Vamos começar pela regra dos sinais na adição e subtração. E é bem simples. Se envolver as operações de adição e subtração, quando eu tiver sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Veja aqui no exemplo, mais 2, mais 3, sinais iguais. Então eu somo os números, 2 mais 3, 5, e repito o sinal, que no caso é o de mais. Vejamos mais um exemplo aqui embaixo. Menos 3, menos 5. Sinais iguais, menos e menos. Somo os números, 3 e 5. Vai dar 8. E repito o sinal, que no caso é o de menos, ficando menos 8. E se os sinais estiverem diferentes? Então eu subtraio e repito o sinal do maior número. Vamos ver um exemplo. Menos 5 mais 3. Sinais diferentes. Então eu vou subtrair 5. Tiro 3, fico 2. E vou colocar o sinal do maior número quando se fala de valor absoluto. Eu tenho aqui 5 e tenho aqui 3. O maior é o 5. Então o sinal dele é menos. Então vai ser menos 2. Vamos ver mais um exemplo. Mais 8 menos 6. Sinais diferentes. Eu subtraio apenas os números 8 e 6, tenho 8. Tiro 6, fico 2. Qual é o sinal que eu devo colocar? É o sinal do maior número. O número que eu falo é o número em seu valor absoluto. 6 e 8. O maior é o 8. Então o sinal dele é mais. Então eu vou colocar mais. Essa resposta será então mais 2. Essas duas regras são utilizadas quando eu estou trabalhando com adição e subtração. Quando eu estiver trabalhando com multiplicação e divisão, as regras são outras e bem simples. Se eu tiver sinais iguais, a resposta sempre vai ser positiva. Mais com mais é mais e menos com menos é mais. Tanto sinais iguais positivos como sinais iguais negativos, a resposta sempre será positiva. E se eu tiver sinais diferentes, a resposta sempre será negativa. Mais com menos é menos ou menos com mais é menos. Sinais iguais mais, né, diferente menos, esta simplesmente é a regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Vamos ver alguns exemplos. Está aqui algumas continhas. Veja nessa operação aqui de cima.
mais 15 vezes mais 7. Sinais iguais, mais com mais, e faça a multiplicação. 15 vezes 7, que vai dar 105, mais 105. À direita nós temos menos 12 vezes menos 9, sinais iguais, menos com menos, mais, sinais iguais, mais. E agora eu vou fazer a multiplicação. 12 vezes 9, 108, mais 108. Abaixo nós temos menos 22, mais, vezes, mais 4. Sinais diferentes, menos com mais, menos. 22 vezes 4, 88. Menos 88 é a resposta. E à direita, para finalizar a operação de multiplicação, nós temos mais 37 vezes menos 2. Sinais diferentes, mais com menos, menos. 37 vezes 2, 74. Menos 74 é a resposta. Na divisão, o procedimento é o mesmo, só que agora realizando divisões. Vejamos o primeiro exemplo. Mais 84 dividido por mais 4. Mais com mais. 84 dividido por 4, 21. Mais 21 é a resposta. À direita nós temos menos 96 dividido por menos 6. Menos com menos dá mais. Sinais iguais, menos e menos, dá mais. 96 dividido por 6 dá 16. Mais 16 é a resposta dessa continha. Abaixo nós temos a situação quando os sinais são diferentes. No caso, mais 75 dividido por menos 5. Mais com menos é menos, sinal diferente é menos. 75 dividido por 5 dá 15. Menos 15 é a resposta. E por fim nós temos menos 63 dividido por mais 21. Menos com mais dá menos, sinal diferente menos. 63 dividido por 21 dá 3. Tá aí, gente, alguns exemplos de continha na qual eu usei a regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Vamos aprender agora como é que a gente faz uma potência de número negativo. Mas antes vamos relembrar o que é uma potência. Bem, uma potência é uma operação matemática na qual eu tenho um número que é representado com uma base, esse número maior, e um expoente, que é um número menor. Nesse exemplo eu tenho como base o número 5 e como expoente o número 3. O expoente vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Neste nosso expoente, que é 3, ele vai me dizer que o 5 vai multiplicar pelo próprio 5 3 vezes, e é o que temos a seguir, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. O resultado dessa conta, que é 125, chamamos de potência. Então, a potência é multiplicar o número da base tantas vezes o expoente indicar. Seu resultado chamaremos de potência. Vamos agora resolver e aprender como é que a gente efetua potência de números negativos. Aqui na fala do nosso coleguinha diz o seguinte: base negativa e expoente par obtém resultado positivo. E é isso aí. Se a base é um número negativo e o expoente é um número par, o resultado final sempre será um número positivo. Nós vamos ver isso. Lembrando que esta base precisa estar entre parênteses. O negativo precisa estar dentro do parênteses. Isso é muito importante. Nesse caso, nós temos o número menos 5 elevado a 4. Então, vai ser o menos 5 multiplicado pelo menos 5 4 vezes. Está aqui, ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Se eu já sei que o expoente é par, eu já posso colocar aqui o resultado como positivo. Expoente par, base negativa, resultado positivo. E fazer agora a multiplicação com os números. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Mais 625. Se eu quiser confirmar, eu ainda posso fazer o jogo dos sinais aqui com os sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos é mais. Realmente, potência na qual o expoente é par e a base é negativa, nós temos um resultado positivo. E se a base for negativa e o expoente for ímpar, o que é que nós vamos ter? Como diz o nosso amiguinho, base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. No exemplo, nós temos essa situação, ó, base negativa entre parênteses com menos dentro do parêntese. Opa! E elevado a um expoente ímpar, que é o 5.
o resultado vai ser negativo. Nós podemos ver aqui no resultado menos 243. Mas vamos conferir. O expoente menos 5 indica que o número menos 3 está sendo multiplicado por ele 5 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A multiplicação deste número menos 3 por ele 5 vezes vai dar o resultado menos 243. Nós podemos conferir fazendo a multiplicação apenas dos números para conferir. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Expoente ímpar, resultado negativo. Quer conferir pela regra dos sinais? Vamos lá. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Confere, realmente, resultado final negativo. E é isso aí, minha gente. Só relembrando, conforme diz a fala do nosso amiguinho, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. No entanto, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Vamos resolver alguns probleminhas para consolidar esse nosso aprendizado. Peguei aqui o problema 1 da seção Fixando Mais, que está na página 22, e diz o seguinte: Marcos resolveu a seguinte expressão numérica. Está aqui, logo abaixo, nós temos menos 3 elevado a 4 mais menos 5 elevado a 2. O resultado obtido por Marcos foi... Meus amigos, atenção. A expressão que nós temos que resolver é esta. Perceba que na primeira parte da expressão, menos 3 elevado a 4, o menos não está dentro do parêntese, conforme nós aprendemos agora há pouco. Então, neste caso, a potência, o expoente 4, ele se aplica apenas ao número 3 e não ao sinal de menos. O menos vai ser repetido e o 3 vai ser multiplicado por ele 4 vezes. Já na segunda parte da expressão, o menos está dentro do parêntese. Logo, a regra que nós aprendemos agora há pouco se aplica, porque o sinal precisa estar dentro do parêntese para que a potência se aplique a ele. Nesse caso, eu tenho uma base negativa e um expoente par, que vai me dar um resultado positivo. Vamos agora resolver. Tá aí. Na primeira parte eu repeti o menos, porque ele não está no parêntese, e fiz a potência do 3, da base 3, no expoente 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar o resultado 81, menos 81, já que eu repeti o sinal de menos. Aqui nós vamos ter menos 5 elevado a 2. Potência expoente par, base negativa, resultado positivo. Nós temos o mais aqui antes, mais com mais é mais. 5 vezes 5, 25, mais 25. E para finalizar, apenas essa continha para nós resolvermos. Menos 81, mais 25. Opa! Super fácil. Aqui eu vou aplicar a primeira regra dos sinais, a da adição e da subtração. Sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior. Vou subtrair 81 menos 25, que vai dar 56, e o sinal do maior valor, no caso 81, é o negativo, então vai ser menos 56. Recaindo na alternativa C. Fácil, fácil, minha gente. Vamos para mais um problema agora. Tá aí. Esse problema está na seção Fixando Mais, da página 27, é a primeira questão. Ele diz o seguinte: Paulo abriu uma conta corrente com crédito de cheque especial e nela fez um depósito de R$300. Ele emitiu 2 cheques, um com valor de R$200 e outro de R$300. Considerando que não houve nenhuma outra transação na conta de Paulo neste período, seu saldo após a compensação desses cheques é de... Bem, nós temos aqui a seguinte resolução. Paulo colocou em sua conta R$300 e na sequência retirou 2 cheques, um no valor de R$200. Se ele expedir um cheque é porque gastou da sua conta R$200. Gastou também um outro cheque de R$300, então retirou da sua conta mais uma quantia de R$300. Lembrando que ele só tinha 300
retirou 200, depois retirou novamente 300. Certamente ele vai ficar com um saldo negativo. Resolvendo esta continha dessa expressão, nós vamos descobrir quanto vai ficar o saldo da conta do Paulo. Olha uma situação bem simples. Eu tenho aqui nessa operação mais 300, logo à frente eu tenho menos 300. O que me possibilita fazer esta eliminação. Mais 300 e menos 300, zero. Sobrando apenas o número menos 200. Ou seja, ficou na conta de Paulo R$200 negativos, menos R$200, ou seja, o saldo de R$200 negativo, recaindo na alternativa C, R$200 negativos. E é isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos os números inteiros, a regra dos sinais, a potência de números negativos e, logicamente, resolvemos alguns problemas. Tem muitos outros problemas no nosso material para você exercitar ainda mais. Obrigado por participar dessa nossa videoaula e a gente se vê no próximo vídeo.